Olá, pessoal! Vamos falar sobre a fórmula de Bhaskara. Estude. Muito famosa a fórmula de Bhaskara. Agora, olha só, qual o contexto dessa fórmula? A fórmula é essa daqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz de um triângulozinho. O que é esse triângulozinho aqui? Ele é chamado de delta. O triângulozinho é chamado de delta e também pouca gente sabe de discriminante, também é o nome dele, discriminante. Tudo isso sobre 2 vezes o A. Esta fórmula aqui é aquela que nós chamamos de fórmula de Bhaskara. Mas qual é o contexto dela? O contexto é a equação do segundo grau, ou seja, a equação onde o x aqui ele está elevado a 2, ou seja, equação do segundo grau. Lembrando que a equação do segundo grau é uma equação que tem a igualdade. O a, que nós chamamos de coeficiente, o número que multiplica o x quadrado, o a, ele necessariamente tem que ser diferente de zero. Não existe equação do segundo grau com a igual a zero. Tem que ser diferente de zero. Pois bem, olha só, o a aqui, pessoal, ele é um coeficiente, que é o coeficiente dominante. Nós temos aqui o b, que é um outro coeficiente, e nós temos o c, que é o coeficiente independente, aquele que não depende do x. Tudo bem? Pois bem, olha só, então colocando aqui ó, quais são os coeficientes a, b e c. Agora, o x, que é uma letrinha diferente do a, do b e do c, é o valor desconhecido. É aquele valor que você vai encontrar na resolução da equação do segundo grau, que também é chamado de incógnita. Tudo bem? Então nós temos aqui, olha só, o contexto, equação do segundo grau. Temos aqui a cara da equação do segundo grau e temos aqui os nomes, coeficientes, incógnita e aí vai. Agora, este triângulozinho aqui, que como eu disse, é chamado de delta, ele é dado por b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, o que é muito importante na equação do segundo grau é você primeiro identificar quem multiplica o x quadrado, que é o a, quem que multiplica o x, que é o b, e quem é o termo independente, ou seja, qual é a constante que aparece aqui, que é o c. Porque nesta identificação, após ela, você vai substituir aqui menos b, mais ou menos raiz do delta, o delta está aqui embaixo, b quadrado menos 4ac, tudo dividido por 2a. Agora, detalhe, na equação do segundo grau, como é do segundo grau, tem no máximo 2 raízes. Por que eu disse no máximo? Porque a equação ela pode ter 2 raízes iguais, e aí nós simplesmente falamos, tem uma raiz só. E também quando ela não tem nenhuma raiz. Isso pode acontecer. Quem vai determinar o número de raízes é exatamente este delta aqui. Da seguinte maneira, se o delta for um número positivo, ou seja, maior do que zero, tem 2 raízes diferentes. A equação tem 2 raízes distintas. Agora, se o delta for igual a zero, nós temos 2 raízes iguais. Ou simplesmente você pode falar assim, tem uma raiz, mas matematicamente 2 raízes iguais. Esta é a expressão certa. Pois bem, quando o delta é menor do que zero, não vai existir raiz real. Por quê? Aqui, ó, vai aparecer a raiz quadrada de um número negativo. E não existe raiz quadrada para número negativo no conjunto dos números reais. Portanto, se o delta for menor do que zero, a equação do segundo grau, esta equação aqui, ela não tem solução no conjunto dos reais. A solução é o conjunto vazio. Pois bem, como que fica a solução? Caso tenha as raízes de maneira genérica, eu posso escrever como uma raiz aqui, ó, menos b, o mais raiz do delta sobre 2a, e aqui menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então repare que aqui eu tenho ó, o positivo somando a raiz de delta, e aqui eu tenho o negativo. Tudo bem?
Vamos resolver alguns exemplos. Pessoal, temos aqui um exemplo. Equação do segundo grau, x² menos x menos 2 igual a zero. Então, primeiro, identificando o A, o B e o C. Então, olha só, quem é o A? O A é o número que multiplica o x². Ó, o x², não repare que não tem nenhum número na frente dele. Isso é muito comum de acontecer. Quando isso ocorre, é porque nós temos lá o número 1 que está multiplicando. Pois bem, então o A é o número 1, porque é ele que multiplica o x². Agora, o B, ó, o número que multiplica o x. Também não tem ninguém, só tem um sinal. Aqui tem um número. O número que está aqui é exatamente o menos 1. Portanto, o B é menos 1. Agora, o C é a constante, o número ali, o coeficiente independente. Repare que é o menos 2. Então, o C aqui é o menos 2. Tudo bem? Então, agora eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Só que antes, vou utilizar o delta. Então, aqui, ó, o delta. O delta, você pode até ir escrevendo para memorizar. Então, b² menos 4ac. Se toda equação você escrever a formulinha, tanto do delta como de Bhaskara, você vai memorizando. Pois bem, o delta, b ao quadrado. Ó, o b é o menos 1. Coloque o parênteses, menos 1. Ao quadrado. Menos 4 vezes o A, ó, o A aqui é igual a 1, vezes o C. O C é o menos 2. Coloque o parênteses. Pois bem, então eu tenho aqui, ó, menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 vai dar 1 positivo. Então, delta é igual a 1. Agora, na multiplicação, apareceu menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Menos com menos na multiplicação vai dar mais. 4 vezes 2 vai dar 8. Tudo bem? Pois bem, quem vai ser então o delta? 1 mais 8, 9. Isso é bom, porque o 9 é um quadrado, ele tem raiz quadrada. Agora eu vou substituir na fórmula de Bhaskara. Então vai ficar assim, ó, x, já fazendo a devida substituição. Só que tome cuidado com o sinal. Este menos aqui é o menos da fórmula. Pois bem, quem é o B? O B é o menos 1. Coloque o parênteses, menos 1. Mais ou menos a raiz do delta. Como o delta deu 9, vai ficar raiz quadrada do 9 sobre 2 vezes o A. O A é o número 1, então substitui. Agora nós temos o x, detalhe, regrinha de sinais, menos com este menos, no parênteses vai dar mais, vai ficar 1. Mais ou menos raiz quadrada do 9. Raiz quadrada do 9 é o número 3, sobre 2 vezes 1, o 2. Agora nós temos duas opções. Eu posso abrir aqui, ó, no x1 e no x2. O x1, vamos então para o mais. 1 mais 3 vai dar 4. Dividido por 2. 4 dividido por 2, 2. Então, uma das raízes é o 2. Segunda raiz. Agora com o menos. 1 menos 3 menos 2. Dividido por 2. Isso aqui vai dar menos 1. Então, acabei de encontrar as raízes. Nós temos aqui, primeira raiz é o número 2. E a segunda raiz é o número menos 1. Repare que neste caso, o delta aqui, olha só, ele deu 9. E 9 é um número maior do que 0. Por isso que nós temos exatamente duas raízes distintas, duas raízes diferentes. Tudo bem? Então, aqui, resolvendo a equação do segundo grau por meio da fórmula de Bhaskara. É isso. Estude.